Mas não tem problema não, porque a gente vai conversar com a Ana Carolina Freitas. Ela é advogada internacionalista da Mundial Vistos e o tema da vez será: vai viajar para o exterior? Vai morar? Como é que faz? Como é que você faz pra sair? Onde é que eu pra posso passear, pra morar? Onde você pode ir? Tirei férias, não quero voltar pra casa, Né? não quero ficar por aqui. Posso? Né? É mais ou menos isso, Ana Carolina. Seja bem-vinda ao RadioCast. Ai, gente, muito obrigada, viu, pela oportunidade. Um prazer imenso estar aqui, né? A Mundial Vistos agradece bastante. E, assim, é um tema que eu particularmente sou muito apaixonada. E, assim, hoje em dia, num mundo cada vez mais globalizado, né? Os brasileiros estão em todos os lugares, viajando para todos os lugares. Então, a gente tá aí para sanar todas as dúvidas que vocês tiverem, né? Sobre visto. Bom, vamos começar então pelo básico. Vistos para os Estados Unidos, por exemplo, que a gente sabe que é um dos lugares que o brasileiro mais vai. Para tirar visto estava muito complicado até um tempo atrás, por causa da pandemia, foi juntando, né? Demorava meses e meses. Continua assim ou não? Não, o consulado americano, ele fez um trabalho, né, para conceder mais celeridade, principalmente na marcação dos agendamentos e tudo. Então, vai diferir de acordo com o tipo de visto. Por exemplo, os vistos que não requerem entrevista pessoalmente, que seriam, né, os vistos isentos de entrevista, a gente já está conseguindo marcar, às vezes, até para esse mês. Mas lembrando, né, que cada repartição consular tem a agenda própria, então vai depender de qual, né, cidade que você vai fazer a aplicação para você poder fazer o seu visto. E nos casos de que você vai precisar de um agendamento, né, de uma entrevista pessoal, a gente está tendo para o final de setembro, outubro. Então, teve realmente um trabalho por parte do consulado americano, né, para conseguir atender essa demanda, né, que estava muito grande, que teve um atraso realmente devido à pandemia. Porque estava demorando um ano, né? Um negócio uma loucura. Países da Europa... Hoje em dia a gente não precisa, precisa, né, de visto. A gente, na verdade, tem o espaço Schengen, que são mais ou menos 27 países, se eu não me engano, que a gente pode ficar transitando nesse espaço Schengen por 90 dias. Mas está sendo postergado, né? Já tem um tempo o ETIAS, que também é uma autorização eletrônica de viagem, que ela pode vir a ser implantada no ano que vem. Dizem, né, que seria para maio de 2025, mas isso já está sendo postergado há um tempo. Pode ser entendido como um vistozinho? É uma autorização eletrônica de viagem, sim, né? Mais simplificado. É mais simplificado. Na verdade, essas autorizações eletrônicas de viagem, elas têm o fito, né, de compartilhar dados. É para segurança e até para ser mais célere na chegada da pessoa lá no país. Então, para evitar aquelas filas de imigração enormes, às vezes, né, para a própria imigração do país e a Interpol e os órgãos já fazer aquela triagem inicial. Então, há vários países, essa é a tendência mundial mesmo, que vários países estão adotando, né? É essa mesmo das autorizações eletrônicas. Ana, você estava falando conosco aqui no intervalo que você também é especializada em pessoas que querem se mudar para outros países, ou tá lá, ou quer para estudar, para morar, para trabalhar, enfim, e que tem também as suas regras. Europa, por exemplo, tá difícil, né? Eu acho assim, a gente está sofrendo, né, principalmente na Europa, um fechamento, né, da Europa em regras migratórias. Na verdade, essa é uma área que o regramento ele muda o tempo inteiro, né? Isso depende de quê? Do governo, da presidência que está nos Estados Unidos, a gente não sabe como vai ser, então pode ser que daqui a pouco a gente vá dar boas ou más notícias em relação à imigração, enfim. Mas quando você, né, quer se mudar, né, para um outro país, a gente tem que primeiro entender, né, qual que é a sua formação, qual que é a sua pretensão de ida e qual que é a modalidade que você quer ir. Você está indo para estudar? Você está indo para trabalhar? Você está indo para fazer um trabalho voluntário? Você quer tirar um ano sabático? Para cada tipo de modalidade, para você sair, né, do país, vão ter uma documentação específica, vai ter um procedimento específico e cada país tem sua regra própria. Então, assim, o mais adequado, né, é procurar uma consultoria especializada. Lá na Mundial a gente trabalha com isso, mas, né, é essencial. Por quê? Evitar aquele perrengue nada chique,
que é você não poder alugar um imóvel em seu nome, você não poder acessar o sistema público de saúde, né? Você ter uma série de dificuldades que os imigrantes podem ter, né? E qual país, você estava falando que Portugal está muito difícil, qual país está mais... Porque Portugal é um país que foi, até pela proximidade da língua, foi um país muito procurado por brasileiros, né? O que aconteceu? Portugal, a gente sempre teve uma ótima relação com Portugal e, querendo ou não, ele era uma porta de entrada para os brasileiros, né? Para a Europa. E a gente poderia entrar anteriormente, né? Nessa questão do visto Schengen e lá declarar manifestação de interesse de residir. Isso foi extinto há exatos 2 meses. Isso também é uma notícia quentíssima, não tão quente quanto de Israel, que depois eu vou contar para vocês. Mas agora a gente só pode sair daqui do Brasil com um visto colado para ir para Portugal. Se você quer ficar mais de 90 dias. O que é visto colado? Colado no seu passaporte. É um visto realmente emitido. Porque antigamente você iria só com o seu passaporte, falaria, olha, eu estou entrando como brasileiro no espaço Schengen, eu não tenho que ter um visto. E aí... Mas Portugal agora exige visto de brasileiro? Não para turista, mas para ficar mais de 90 dias, sim. Então, essa que é a dificuldade que diversos brasileiros estão ilegais lá hoje. E quando a gente fala de visto, a gente ouve falar muito de reciprocidade. Tem essa reciprocidade para quem vem de lá para cá também hoje? Ou não? Hoje tem. Na verdade, a gente, para qualquer tipo de estrangeiro morar aqui no Brasil de forma legal, ele também tem que pedir uma autorização de residência acima de 90 dias. Eu também, né, isso também é um trabalho feito pelo meu setor. E é um trabalho que a gente dá até bastante suporte, porque às vezes os europeus, os americanos, a gente acha canadenses... que é fácil, mas não é não, eles né? não entendem as documentações, porque o Ministério da Justiça, a Polícia Federal, eles sempre exigem, né, que as documentações elas sejam apostiladas ou consularizadas. E às vezes o estrangeiro está aqui... Nem o nativo entende, né, Ana? Imagina o gringo. Né? Exato. Então, assim, isso daí, essa consultoria, o meu departamento é bem apaixonante, mas é também bem desafiador, porque eu tenho que... Você tem que trabalhar com burocracia. Burocracia e tem que estudar diariamente para saber o que mudou, como é que é. Agora, Ana, eu estava lendo uma matéria, acho que na BBC, não, na Deutsche Welle, falando da burocracia na Alemanha, né? Eu morei na Alemanha. Diz que é um negócio absurdo. Eu morei na Alemanha e eu tive um caso ontem de uma cliente que ela ganhou uma bolsa topíssima na Universidade de Tübingen para fazer neuromedicina, uma coisa bem renomada. E está tendo dificuldades porque o consulado não quer emitir de uma forma. Então, assim, realmente, a consultoria especializada nesse momento e, assim, a comunicação com os setores internos também, eles já diferem, né, assim, a burocracia, ela realmente existe, mas a gente tem que focar nas soluções internacionais. Então, por exemplo, a Mundial tem parceiros, né, na Europa, nos Estados Unidos, Canadá, Austrália. Então, eu tenho rede de advogado, de contador, de despachantes. Então, a gente consegue entender, pelo menos, o que pode fazer. Manda alguém lá para... Então, assim, realmente... eles falam que a burocracia lá na Alemanha é muito. E você imagina o cidadão comum tentando, por conta própria, resolver isso, né? Ainda tem a barreira da língua, que já é um negócio meio complicado, São né? anos, né? Clientes que perdem bolsa CAPES na Irlanda porque não conseguem regularizar. Então, a gente bate muito nessa tecla da assessoria para a pessoa não passar esse perrengue que não é chique, né? Então, assim... E o que você ia contar de Israel? Exato. Essa é a notícia quentíssima, né? Que agora, a gente... agora, a partir do dia 1º de agosto, Israel está exigindo dos brasileiros essa autorização eletrônica de viagem, que é o ETA, que, como eu disse, é a tendência, né, mundial. E Israel, ele tomou essa medida, né, para conferir mais segurança, mais tudo. Eu não sei se vocês já foram a Israel, mas eram filas quilométricas com muitos soldados e pessoas, né, assim, naquelas filas da imigração. Minha mãe própria ficou muito nervosa quando foi lá e tudo. Então, assim, essa expedição dessa autorização eletrônica, ela entrou em vigor agora, para Israel. Então, se você tem uma pretensão de viagem ou uma viagem já marcada, já procura ajuda para você emitir essa autorização.
Essa autorização, ela é para quem vai viajar de turismo? Turismo, até 90 dias e ficar até 90 dias. E você pede isso como? É uma autorização eletrônica. Entra no site lá. Entra no site deles? Você entra no site deles, você vai precisar de um passaporte com no mínimo 6 meses de validade. Você vai colocar, né, a cópia desse passaporte, a cópia do bilhete aéreo, e você vai preencher um formulário com uma série de informações. Se for menor que estiver viajando, vai ter que ter o documento de identidade do responsável legal. E o que é mais legal e que a gente deve saber é que essa é uma autorização de viagem com múltiplas entradas e que ela tem uma validade de 2 anos ou da validade do passaporte. Então, é legal que seu passaporte tenha mais validade, para que você não tenha que ficar renovando. E que, né, ele está vinculado ao seu nome, ao seu sexo, ao número do seu passaporte. Então, se você tiver mudança de nome, mudança de sexo, nesse interregno, nesse meio tempo, então tem que ser emitida uma nova autorização eletrônica de viagem. Então é moderno. É moderno. Para a Austrália... Então, a Austrália já é um destino que já tem eletrônico, assim, de turismo assim. E, claro que tem outras modalidades de visto, mas também é bem tranquilo. A Austrália tem uma particularidade que ela até volta um motivo quando você tem uma negativa, sabe? Dá para você... Mas a aplicação tranquila também, a Mundial faz isso bastante, a gente está lá. O Ana estava falando também conosco que a Coreia do Norte... Que história é essa, Ana? A Coreia do Norte, que é o país mais fechado, né? Considerado o país mais fechado do mundo, já anunciou que, não sei, né, se é uma medida legal ainda, mas que ele vai emitir um visto a partir de novembro e que seria um visto eletrônico. A Coreia do Sul já tem o KETA, né? Que é o K, né? ETA. Que é o eletrônico, ele já tem. Então, vamos ver, né? Vamos seguir esses bastidores e eu volto aqui depois se vocês me chamarem para contar como que esse vai ser. Vamos lá conversar com Kim Jong-un? Gente, não sei, né? Eu tô achando... Não, e a gente tava falando também que tá abrindo agora também a Arábia Saudita, né? Para turismo, né? Exato. Teve um investimento pesado, né? O príncipe... Ele fez um investimento pesado, teve um campeonato, né? E foram emitidos também vistos eletrônicos, principalmente... Lá também precisa de visto? Lá precisa do visto regular. Se você não tem um visto americano ou se você não tem um passaporte europeu, você tem que ter um visto regular. E aí é um pouco mais burocrático. Que aí você tem que mandar algumas regulamentações perante a Câmara Árabe e tudo mais. Mas se você já tem um visto americano ou você tem um passaporte europeu, aí vai ser um visto eletrônico também, facilitado. Então, a gente sempre tem que atentar, né? O brasileiro, geralmente, como é muito miscigenado, a gente sempre tem umas nacionalidades por aí. Então, nossos clientes chegam lá, a gente fala, e aí, qual que é seu passaporte? Você tem visto americano? Então, isso tudo a gente faz essa consultoria para a gente ver para onde você vai viajar para ser mais fácil e descomplicado. Porque tem gente que tem aquela descendência portuguesa ou italiana. Exato. E faz muito italiano, né? Teve essa história de você ter avô, europeu, bisavô, né? Muita gente tá fazendo cidadanias isso, né? lá também. Cidadania, né? Você tem neto, é isso. Ana, quem quiser saber mais, como é que faz? Então, pode ir lá na Mundial Vistos presencialmente, que é aqui na Savassi, na Galeria Savassi, ou entrar, né, @mundialvistos, e tem a nossa loja virtual. E então é isso, gente. Só procurar lá, Mundial Vistos, e a gente está disposto em qualquer solução internacional para vocês. Legal. Tá certo. Obrigada. Nada. Valeu. Valeu, obrigada. Gente, com oferecimento de Vem Pra Claro, com a Claro você se conecta mais com o que ama e Selabet. E Selabet é hit, é só cadastrar e fazer o seu palpite. Radiocast vai ficando por aqui. Volta amanhã, né, Tonton? Amanhã, sexta-feira, o derradeiro, hein? Às 3 da tarde. O derradeiro, o último Radiocast. Amanhã esperamos todos vocês. Um lindo resto de feriado aí. Obrigada pela companhia.
Pra quem tá nos ouvindo, assistindo, deve ser feriado, né? A Ana veio trabalhar hoje aí. É isso, gente, mas a gente tá aqui. Trabalhar com vocês e com um assunto tão gostoso, né? Pra quem não tá trabalhando, um ótimo feriado. Pra quem tá trabalhando também, né, gente? Juízo, viu? Por favor, amanhã a gente tá de volta, fica agora com os especialistas e toca pra Coreia do Norte. Garanto visto aí, Fernanda.